Paz do Senhor, meu nome é Miriam e eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. E Deus tem falado comigo essa semana sobre um tema chamado Ajuste o seu foco. E qual está sendo o nosso foco ultimamente? Qual está sendo a nossa visão? Para onde a gente está olhando? A gente está olhando para as circunstâncias, a gente está olhando para aquilo que o adversário está mostrando, a gente está olhando as afrontas do adversário, a gente está olhando para Jesus. Essa semana eu tenho aprendido muito com Deus, onde Deus fala assim, olha, vai ter pessoas que vão vir querer te afrontar, vai ter circunstâncias onde o diabo vai querer colocar para tentar parar o foco, que é fazer a obra, é agradar a Jesus, vai querer fazer você parar com o foco, te desanimar, te derrubar, fazer você cair. Mas assim como Deus ele tem me alertado disso, eu também quero trazer neste vídeo esse alertamento de Deus para a sua vida. Se acaso alguma coisa está acontecendo contra você, alguma calúnia, algo que o adversário está mostrando, alguma circunstância, algum problema, alguma tempestade, hoje Deus vem aqui te avisar hoje, ajuste o seu foco. Eu sei que é doloroso, muitas vezes a carne quer gritar mais, a nossa vontade quer gritar mais, dizendo, não, mas olha o que está acontecendo, eu quero agir do meu jeito, mas olha. Quando a gente vai querer tentar fazer do nosso jeito, é nessa hora que o diabo chega e nos derruba. Quer nos envergonhar e fazer a gente desanimar, parar da caminhada. Mas se quando a gente ajusta o nosso foco dizendo, peraí, não, eu não vou dar lado pro diabo, eu não vou deixar o diabo fazer a vontade dele na minha vida, mas eu vou olhar para Jesus, porque enquanto eu tô olhando para Jesus, é ele que tá trabalhando por mim. O diabo quer me desanimar, quer fazer eu parar, mas eu vou continuar olhando para Jesus, eu vou continuar olhando no foco que é Jesus. E a palavra que Deus me deu tá ali em Mateus 14, 22. Mateus 14, 28. Amém? Pedro lhe perguntou, Senhor, se é tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me. E imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Muitas vezes na nossa caminhada com Cristo, a gente sempre, antes da gente nascer mesmo, o Senhor já faz promessas na nossa vida. O Senhor já olha e fala assim, não, eu tenho algo contigo. Não pense que você veio em vão ao mundo, não. Porque tem gente que fala assim, eu vim ao mundo em vão, eu vim ao mundo porque eu vim pra vir mesmo, eu vim por acaso. Não, você nunca veio por acaso. Porque tem propósito de Deus na sua vida. E o ponto do diabo é querer acabar com o propósito de Deus na sua vida. O ponto do diabo é querer te levar para caminhos diferentes. O que tem acontecido, que a gente tem visto nessa geração, onde o diabo tem oferecido manjares bonitos, preciosos, onde a visão das pessoas começa a desviar o foco. Quando eu era menor ainda, muito mais menor, eu gostava de assistir um filme, que o nome dele era de criança, sabe? Detona Ralph. Eu gostava de assistir muito ele. E na parte desse filme tinha algo onde ele quebrava, em cima de uma montanha ele quebrava algo assim e subia uma luz forte. E havia várias vezes os animais assim, onde queria pegar aquela menina do Detona Ralph. E quando ele foi para pegar ela, naquele momento ele quebrou aquela montanha e saiu uma luz. E quando saiu a luz, eles desviaram o foco deles e começaram a ir naquele foco, naquela luz. Porque aonde tinha luz eles estavam, aonde tinha luz eles iam. Miriam, você está dizendo que eu sou isso? Não estou dizendo isso. É só um ponto para me te explicar algo. Que o nosso foco tem que ser Cristo. Aonde tem a luz, a gente tem que estar. A gente tem que ser a luz, na verdade. Porque aonde a luz está, as trevas não prevalecem contra ela. Então que a gente venha ser a luz, o foco da gente venha ser Jesus, sempre Cristo. Que o nosso foco nunca venha desviar, porque quando o nosso foco desvia, a gente começa a tomar decisões precipitadas, erradas, onde a gente é frustrado, decepcionado, angustiado. E chega um ponto onde a gente está tão caído, tão aprofundado, que a gente não consegue mais levantar, que a gente não consegue mais voltar para o nosso foco. Pedro, naquele momento, o vento, a tempestade, ele começou a sentir, somente sentindo a tempestade. Naquele momento ele sentiu, ele começou a ficar apavorado, desesperado. Onde, quando você fica apavorado, você pode ver, você vai começar a tentar tomar atitudes assim, teu corpo vai começar a acelerar, vai querer tomar atitudes assim que você nem mesmo sabe, né? Então você vai começar ali desesperado no meio da tempestade, começar a olhar para os lados assim, e é naquele momento que ele perdeu o foco dele que ele afundou. Só que mesmo assim Jesus não virou as costas para ele. Mesmo assim Jesus falou, o problema
aconteceu? Eu mandei você vir e olhar pra mim. Agora você não quis? Morrer afogado. Não, Jesus não fez isso. Se fosse o diabo faz isso. O diabo te mostra o caminho. Vem comigo, que aqui eu tenho melhor pra você. E quando você vai, né, se você cai no lado do diabo, você cai naquilo que o diabo tá te mostrando, aquilo que o diabo quer pra sua vida, dizendo, não tem nada a ver, não tem problema. Aonde você vai no foco onde quer o diabo, naquele momento o diabo te deixa sozinho. Você cai, ele te aprofunda e ainda fica te acusando, né? Eu vi um pastor que disse assim, Jesus, ele conhece o teu nome, ele sabe do teu pecado, mas mesmo assim ele te chama pelo teu nome. Mas o diabo não. O diabo conhece o teu nome e ele sabe do teu pecado. E ele insiste em chamar você pelo teu pecado e não pelo seu nome. Só que Jesus, mesmo sabendo o teu pecado, ele te chama pelo teu nome. Então, olhe para Cristo, olhe para Jesus, olhe para o teu foco. A circunstância vai bater na tua porta, olha para mim, olha isso, que desanima. A circunstância quer tentar parar a igreja, de desfocar o foco da igreja, que é a oração, que é buscar Jesus, que é se incendiar por Cristo. Mas que a gente não venha perder o nosso foco. Porque essa geração, o diabo tem mostrado coisas prazerosas para eles. Que eu tenho visto assim, eu fico, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer para tentar mostrar para essa geração que o foco deles é Jesus, que eles têm que olhar para Jesus. E parece que os olhos deles estão tão fixos nos manjares, os olhos deles brilham para aquilo que o diabo está mostrando, porque as coisas que eles veem do diabo parecem tão prazerosas, tão bonitas, mas mal sabem eles que eles estão morrendo aos poucos e vai chegar um momento onde eles vão estar tão aprofundados que só Jesus para socorrê-los. Então eu vim aqui te alertar disso. Jesus me alertou e está me alertando ainda. Olhe para mim, que é o foco. Olhe para Jesus. Jesus tem que ser o seu foco. Ajuste o seu foco. Guarde essa mensagem no seu coração. Ajuste o seu foco. Às vezes a gente fala assim, tem gente, você pode olhar pra mim agora nesse vídeo e falar assim, Miriam, mas hoje eu tava olhando pra Jesus, que era meu foco, só que chegou um momento onde os prazeres foram tão grandes, onde as circunstâncias foram tão grandes, as lutas foram tão grandes, as provações, as coisas aconteceram tão fortes sobre a minha vida, o vento foi tão forte, onde eu acabei olhando pra direita, olhei pra esquerda e não aguentei, acabei afundando também. Só que eu tô num estado da minha vida onde eu não consigo mais voltar, não consigo mais andar sobre as águas. Mas eu vim te ajudar a voltar nesse dia. E Jesus disse pra você, olha, eu tô aqui pra te levantar. Só basta você fazer uma oração comigo hoje. Uma oração e falar assim, Pai, eu não tenho força, mas me ajude a ajustar o meu foco. Me ajude a voltar a viver o teu sobrenatural. Porque o que Deus tem pra tua vida não é natural, não. A coisa que todo mundo vê, todo mundo faz, todo mundo vai. Não é isso que Jesus tem pra sua vida. Jesus tem algo sobrenatural, algo profundo, algo que ninguém viu, algo que ninguém provou, algo que ninguém ainda conseguiu contemplar. Eu tava conversando com Jesus e eu deitada na minha cama, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus, o diabo mostra coisas para as pessoas e eles olham assim e falam assim, nossa, tão bonito esse prato, é tão bonita essa situação, eu quero ir pra lá, né? Eu quero fazer isso e sei lá, vou fazer isso. Só que se ele fosse, ajustasse o foco dele, que é Jesus, falasse assim, não, eu vou renunciar aos prazeres do diabo para me viver um propósito com Deus. E se ele vesse como é maravilhoso ver as promessas de Deus, sentir a presença de Deus, poder sentir algo sobrenatural que é Jesus, poder ouvir a voz do Espírito Santo, poder ser usado por Ele, porque não tem algo mais maravilhoso do que ser usado por Ele. E eu vim te alertar algo também, que às vezes quando o vaso ele se quebra, só que ele tá quebrado, ele acha que não tem mais jeito, não tem mais valor. Só que o mais interessante é que o vaso ainda tá na mão do oleiro. Tem gente que fala, a gente tem que parar com esse negócio que fala assim que vaso, que Deus quebra vaso. Deus não quebra vaso de ninguém, não, irmão. Deus não quebra vaso. Quem quebra é o vaso na mão do oleiro. O vaso se quebra na mão do oleiro. Jesus não quebra vaso de ninguém. Minha memória tá acabando, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu terminar de explicar. O nosso foco tem que ser Jesus. E a gente, como é um vaso que tá na mão do oleiro, quando a gente acha que não tem mais jeito, que a gente tá quebrado, ruído, sabe? Naquele momento que a gente tá quebrado, ruído. Então, a gente acha assim que não tem mais jeito, mas esperança. Estou quebrado, não tem mais valor. Todo mundo ri da gente, olha pra gente e fala, isso não tem mais valor não. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente ainda tá na mão do oleiro, que quem tá sobre a nossa vida é Jesus, que ele ainda tá disposto a nos levantar novamente, assim como Pedro. Imediatamente Jesus se estendeu a mão sobre ele e colocou ele no barco, socorreu ele. Então que a gente vai lembrar disso, que a gente ainda tá na mão do oleiro. Amém?
e Deus vai pegar esse vaso que está quebrado sem esperança, dizendo assim, eu não tenho valor. Tem valor sim, porque Jesus te ama, Ele tem um propósito grande na sua vida. Só basta você dizer, Jesus, eu me rendo a Ti, eu quero viver os Teus propósitos, me mostre o Teu sobrenatural, se revela para mim, que eu tenho certeza que Jesus vai estar ali, ó, rapidinho para se revelar para você, viu? Que Deus te abençoe, que esta palavra te alcance em nome de Jesus, que você seja algo, que você venha viver algo sobrenatural da parte de Deus, viu? Você tem esperança sim, e você se tornará um vaso precioso para Jesus. Você que está chegando agora e fala assim, Miriam, o que é vaso? Vaso se refere a gente que é, né? Que a gente lê a palavra de Deus se refere vaso como é nosso. Deus refere a gente como vasos. Jesus fala em parábolas. Palavras como que eu posso dizer? Uma palavra assim, onde a gente olha assim e fala assim, misericórdia, você vai saber. É tipo assim, vaso é a gente que é o vaso na mão de Jesus. E quando a gente erra, a gente falha, a gente cai, a gente se machuca, a gente acha que não tem mais jeito, que a gente pecou, a gente caiu, não tem mais jeito para voltar para casa, não tem mais jeito para voltar para a presença de Jesus, aceitar a Jesus de volta. Mas Jesus está disposto a nos lavar, nos reber com o sangue do Cordeiro e nos fazer voltar novamente a ser mais ainda do que a gente era antes, muito melhor do que a gente era antes. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijão. Deus abençoe.